Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal do YouTube. E hoje eu venho te propor uma escolha. Escolha o seu difícil. Quem em sã consciência vai escolher o difícil? E o tema do vídeo veio de um texto que eu encontrei na internet e ele é até bastante frequente. Eu não identifiquei o autor, talvez seja mesmo um autor desconhecido. E ele tem por título justamente esta frase: escolha o seu difícil. E ele vai discorrer mais ou menos assim: casamento é difícil, divórcio também é difícil. Manter-se em forma, ser fitness é difícil. Não manter-se em forma também é difícil. Ter disciplina financeira é difícil. Porém, endividar-se é difícil também. Conviver com as pessoas, nossa, são tão difíceis. Mas a solidão também é difícil. E o texto segue nessa linha, mas a gente já consegue entender o ponto que o autor quis nos trazer. Tudo é difícil. Mas será que isso é justo? A gente precisa entender, em primeiro lugar, a nossa perspectiva sobre a dificuldade. A dificuldade, ela não é uma pedra no sapato ou uma pedra que obstrui o nosso caminho. Ela é uma ferramenta de aprendizado. Da mesma forma que a gente espera que quando a gente manda os nossos filhos para a escola, eles lá realizem lições, tenham trabalhos, né? Eles tenham dificuldades para que a partir das dificuldades eles aprendam da melhor forma possível. Da mesma forma é a nossa vida. Então tudo terá o seu grau de dificuldade. Então, o critério facilidade não é um critério bom para que a gente use nas nossas escolhas, porque ele é um critério ilusório. Aquilo pode aparentemente nos parecer fácil, mas se revelar ainda mais difícil no futuro. E qual o critério que a gente deve usar então? O critério da identificação. Eu escolho fazer isso porque isso está mais identificado com o que eu sou ou com aquilo que eu quero me tornar. Está mais de acordo com o que eu faço ou com aquilo que eu quero fazer. Identificação. Sabendo que, escolhendo A ou B, eu enfrentarei dificuldades inevitavelmente. Mas eu tenho os recursos para lidar com elas. E neste processo, me desenvolverei ainda mais, moral, psicológica e intelectualmente. E o que isso tudo tem a ver com a doutrina espírita? A gente pode fazer várias correlações, mas uma que me parece bastante significativa está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sedes Perfeitos. E lá vai ter um item que chama o homem de bem e vai relacionar uma série de qualidades atribuídas ao homem de bem. Veja bem, não é o homem perfeito, é o homem de bem. Portanto, tudo aquilo que ele apresenta está acessível ao nosso nível evolutivo. E vai falar de paciência, indulgência, tolerância, compaixão, generosidade, amor ao próximo, persistência, esperança. Virtudes que estão acessíveis a gente, mas que para a gente chegar nelas dá trabalho e é difícil. Eu mesmo às vezes esmoreço quando eu olho a distância que me separa daquela relação de virtudes, mas eu tenho aquilo como meta. E sabendo que todo caminho é difícil, pelo menos a dificuldade, ela vai me levar para um futuro promissor de maior bem-aventurança, maior felicidade. Porque não desenvolver virtudes não é uma questão de não ganhar uma recompensa na vida futura. Ela prejudica a nossa vida aqui e agora. Por exemplo, se eu me fecho no meu orgulho, me melindro com muita facilidade, me senti ofendida por um chefe, peço demissão. Me senti ofendido por um familiar, corto relações. Imagina um familiar muitas vezes muito próximo, um pai, uma mãe, um irmão,
e eu corto relações, deixo de vivenciar aquele relacionamento, deixo de desenvolver aquela afetividade, muitas vezes contrario a minha programação reencarnatória e abandono um planejamento de resgate que eu trago junto com aquelas pessoas, por causa do meu orgulho. Aí preciso voltar mais uma vez com a mesma tarefa, repeti-la para tentar então ter êxito. Dá para entender? Meu egoísmo, eu me fecho na minha bolha e não quero olhar o sofrimento do outro, seja um conhecido, um familiar, um amigo, seja um estranho. E eu, ignorando o sofrimento do outro, ignorando as necessidades do outro, fico querendo suprir apenas as minhas necessidades. Só que, inevitavelmente, nós somos seres sociais e nós dependemos, estamos interrelacionados, dependemos uns dos outros. E se eu hoje não dou, amanhã também não recebo. Se eu não amparo hoje, na hora que eu precisar, também não terei amparo. E não terei, sobretudo, a grande satisfação, a gratificação, aquela sensação de bem-estar que eu tenho quando eu ajudo o outro. Então, não buscar a virtude, porque elas são difíceis, nos leva também por um caminho muito mais difícil. As dificuldades estão presentes nas duas opções, só que uma vai me levar lá na frente para um desfecho melhor e a outra vai me levar para um beco sem saída. Vou precisar voltar e fazer tudo de novo. Por isso, faça suas escolhas, não pensando na facilidade, pensando naquilo que você quer almejar, naquilo que você quer encontrar. Vai ser difícil, mas nós temos os recursos intelectuais, morais, nós temos a espiritualidade para nos amparar, nós temos uns aos outros, seres aqui encarnados para nos inspirar uns nos outros, nos ampararmos e juntos conseguirmos conquistar e superar as dificuldades. Então, os meios de superação estão aí disponíveis. Podemos fazer, portanto, a escolha do difícil que queremos enfrentar. Eu espero que este vídeo, que esta reflexão, sim, seja útil, tenha de alguma forma lhe tocado e lhe feito pensar um pouco diferente sobre as dificuldades. Se você gostou, compartilha, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, a gente precisa muito de mais inscritos. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.